Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Taberna, Ofício de Letras e Ideias, para mais conversas pedagógicas. Discutir um pouco da educação da atualidade, das atuais demandas, e vamos entrevistar hoje uma professora de Guaratinguetá, que tem desenvolvido um trabalho muito interessante ao longo do tempo, e nós vamos pegar um pouco da experiência dela para saber, para que possa passar para as pessoas o que é ser uma professora, ser uma pedagoga e, além de pedagoga, né, ela é uma historiadora. Né? Ela vai dizer isso um pouco para a gente. Né? Tem, tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Tá? Bem-vinda, professora Ana Cláudia. Boa noite. Boa noite, professor Joaquim. Muito obrigada pelo convite, muito honrada, muito feliz, né? Porque o senhor foi meu professor na faculdade, quando eu fiz história, né? Deu para aula de paleografia, né? Uma aula densa, uma aula difícil, né? Mas aonde nós aprendemos muitas coisas, né? Sobre documentação. E eu fiquei surpresa, confesso, porque os professores, depois que nós nos formamos, né, eles se esquecem daquela turma, né, e voltam os olhos para outra turma que está entrando. Né? Então, quando a gente recebe um convite de um professor da altura e da competência do senhor, a gente fica assim até sem fôlego, né? Então, que eu possa partilhar, né, um pouquinho, né, da minha vivência aí como docente nesses quase 5 anos de sala de aula. Muito bem. Conta para gente como é que você resolveu fazer pedagogia até chegar todo o curso, durante o curso, como é que foi isso? Como é que você decidiu ser professora? Foi um dom? O que é? Conta para gente o que Na felicidade. verdade, professor, eu sou do tempo do magistério, né? E eu queria muito ter feito Cefam e minha mãe não deixou na época. Então eu fiz magistério, né? E daí, com o passar do tempo, eu exerci a profissão durante muito pouco tempo, passei por vários outros serviços, né? Até que eu tive meu filho, tive vários problemas. Daí o meu irmão falou para mim, olha, você vai ter que voltar a se formar, né? A fazer uma faculdade e para você voltar para o mercado de trabalho. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu já tinha feito técnico em informática, já tinha feito técnico em química, já tinha feito técnico em desenho arquitetônico, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, bom, vou fazer pedagogia, né? Daí, e na verdade eu queria ser veterinária, né? Que não tinha nada a ver com nada que eu fiz. Mas foi em 2009 que eu entrei para o curso de pedagogia e me encontrei como docente, né, como professora, né? Mas a faculdade, ela mostra para a gente um mundo assim da Alice, né? É um mundo que existe só lá dentro, porque do lado de fora as coisas não são tão reais como se apresenta dentro de uma universidade, né? Então é com o dia a dia mesmo que você vai aprendendo. E foi assim meu ingresso para o curso de pedagogia. E além da pedagogia, você fez outro curso, né? Qual outro curso você fez?
Então, História. durante a pedagogia, eu conheci, em 2019, uma autora chamada Isabel Parolin. E através de uma editora que foi na universidade se apresentar para vender livro, etc. E a Parolin, ela diz uma frase que eu gosto muito, até eu vou ler aqui. Ela fala assim: são os professores de sala de aula que dão luz e colorido ao dia a dia da escola. E é por intermédio dessa preciosa mediação que o processo de aprender e ensinar acontece. E eu acredito nessa luz, né? Então, buscando essa luz, né? E durante o meu processo de TCC, eu fui muito ao CEDOC, que é o Centro de Documentação da faculdade que eu estudei, buscar documentos, porque eu queria falar sobre o colégio que eu estava, né? Que eu tinha estudado. E durante essa trajetória, né, eu me vi professora de história. Daí eu falei, bom, eu vou escolher como disciplina, além da pedagogia, né, eu vou escolher como história a minha disciplina. Né? Então, foi esse o caminho percorrido. Por causa de um TCC, eu acabei me encontrando no curso de História. Aí eu emendei uma faculdade na outra. Eu me formei pedagoga e já... Oi, acho que caiu. Caiu a conexão. Está oscilando Está na oscilando. internet. Está oscilando. Oi, Senhor. eu não estou conseguindo ouvir você. Tá? Você está travado. Voltamos. Coisas da tecnologia. É, coisas da tecnologia, com certeza. Você está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. É, tá. E aí você, na verdade, chegou a dar aula de história ou foi dar aula na área de pedagogia, para ser professora de ensino básico? O que você foi fazer? Onde é que você dá aula atualmente? Atualmente eu dou aula na rede pública, né, municipal de Guaratinguetá, estado de São Paulo. Eu dou aula para educação infantil. Infelizmente, eu nunca consegui dar aula de história, né? Tive em 5 atribuições de aula, mas lá é uma loteria, né? Então, eu não me formei para estar numa loteria, né? Eu acho assim um desrespeito com o PEB 2, né? Nessas 5 atribuições de aula que eu tive a oportunidade
de participar. Mas eu dou aula para educação infantil e para Fundamental 1, né? Onde eu, nos meus projetos, nas minhas atividades, nas minhas contações de história, eu sou contadora de história também, eu tento colocar, sempre apresentar para os meus alunos. Acho que ela travou, novamente. Travado. Você consegue entrar? Acho que voltamos novamente. Voltamos. Que bom. E aí você procura, então, conciliar um pouco da história e criar histórias para crianças, utilizando a história como ponto de partida. Você já fez algum projetos que você já fez? Então, eu já fiz 3 projetos, inclusive um com o livro do senhor, né? Que eu tive o privilégio de ter o senhor no meu projeto de leitura, né? Com Guaratinguetá ontem e hoje, né? E isso foi em 2017, num primeiro ano, e fui agraciada, né? Com o seu livro e com a sua presença, né? Onde nós trabalhamos sobre o patrimônio público de Guaratinguetá, né? Que anda assim tão esquecido, né? E é muito triste, né? Igual sábado, agora mesmo eu tive numa loja no centro de Guaratinguetá, porque eu estou falando de Lorena, e vi o conselheiro Rodrigues Alves com uma máscara, né? No rosto, né? Então eu fiquei assim, eu fiquei pensando, o que é o patrimônio histórico, né? Eles falam tanto do circuito turístico, né? Eles estão arrumando as ruas, eles estão arrumando o mercado, né? Eles estão arrumando o museu, eles estão fazendo tudo isso e de repente acontece isso na estátua de uma pessoa ilustre, né? Então eu fiquei assustada quando eu vi aquilo, né? Não sei se foi de propósito ou se foi alguém que subiu lá e quis fazer uma gracinha, né? Sei, mas eu só sei que aquilo ali é um atentado a um patrimônio, né, histórico de Guaratinguetá, né? Como tantos outros atentados, né? A gente fica sabendo por aí. Com certeza você tem razão. Há um descaso público com todo o nosso patrimônio, não só aqui em Guaratinguetá, mas espalhado por todas as cidades do interior do Brasil, né? O caso que aconteceu agora lá em Rio Claro, com a queima do Sobradão do Comendador Nós, Breves. infelizmente, né, perdemos muitas documentações importantes, né? É o descaso mesmo do poder público, né? É papel, né? Porque hoje o que está na moda é o digital,
né? Tudo que é digital é moda. Exatamente. Né? E o papel ele está ficando para segundo plano, quiçá a documentação, né? É uma desvalorização muito grande, é uma falta de gestão pública, né, gestão política que falta para cidades do interior, né? Se fala muito em redes hoje, né? Redes se formando em torno de museus, e são redes colaborativas, mas isso não, para o interior não tem resolvido muito. Haja visto o caso do Vale do Paraíba, em que você tem muitos museus que estão largados às moscas, né? E isso é uma coisa muito Com certeza. triste, muito triste de se ver, não é? Então, infelizmente, não, a gente ainda não tem know-how para poder trabalhar e modificar essa situação toda, né? E, Como esse primeiro, como esse simpósio, né, que está acontecendo de museus, né, onde Cunha é a primeira vez, né, que é representada, né, um museu Veloso, né, e um museu bom, né, um museu importante em Cunha, né, visitem, né, quando passar essa pandemia, visitem lá o museu Veloso. E ele é a primeira vez que ele é citado em um simpósio, né, de museus no Vale do Paraíba. Né? Isso é um descaso, né? É um absurdo, né, acontecer isso, mas infelizmente os museus menores, né, eles sofrem mais com isso. E você, como que você está vendo, Ana, essa coisa que a pandemia trouxe das aulas não presenciais, né, das aulas online? O que você tem sentido, né, nesses parâmetros? Qual o seu pensamento a respeito dessa mudança que veio talvez para ficar, que é justamente ser um ensino híbrido, né? Tem se falado muito nisso. Mas como você vê isso, essa falta da presença, da distância com o aluno, né? Esse contato é fundamental, né? Se fala muito dessas realidades, do contato humano, de ensinar. Então, qual a sua opinião a respeito disso? Oi. Ela novamente saiu com problemas da internet. Vamos ver se ela retorna enquanto isso. E a gente vai falando que realmente o ensino híbrido veio para ficar, né? Talvez o ano que vem você continue ainda um pouco com essa situação. Você voltou? Oi? Está me ouvindo? Então, professor, eu penso assim, com relação à tecnologia, né? Eu sou uma professora, eu era professora antes, né, nas presenciais, e hoje eu me encontro uma outra professora, né? Eu não gosto da tecnologia nesse sentido de aula, né? Porque eu sou muito do pegar, do abraçar, né? Muito desse contato, né? Muito do cantar. As minhas crianças, elas são muito pequenas, né? Elas têm 4 anos. Então, elas precisam do responsável para poder fazer a atividade. Porque se elas não sabem ler, elas não sabem escrever, então elas precisam de um mediador para que essa
não há essa interação, né? O pai não tem e chega em com a criança, ou a criança já está cansada, agora finzinho do ano, eles já ficam bem cansados, né, para realizar as atividades. Assim, para a educação infantil, eu acredito que precisa de muita, assim, uma atenção muito especial, um olhar muito criterioso, um olhar muito cuidadoso, um olhar zeloso, né? Porque não é simplesmente diz, né, que a criança tem que brincar, né? Que é para você esquecer a parte de conteúdo e você brincar com a criança, né? Interações e brincadeiras. Isso está escrito na BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, né? É assim que ela aprende, através das interações e através das brincadeiras. Mas não é você dar uma bola e uma corda e largar a criança lá no parque, né? Tem que ter toda uma intencionalidade por trás daquilo, né? Todo um objetivo que está pautado na BNCC para que você possa realizar essa atividade com as crianças com a maior segurança possível, né? E tendo como parâmetro também que ela é um ser que está em desenvolvimento, né? Então, ela tem que se desenvolver, tem que desenvolver as competências, tem que desenvolver as habilidades, né? Para lectoescrita, né? Que é para esse é o caminho dela, né? Até ela chegar na primeira série, né? Que ela vai aprender a ler e a escrever. Eu acho que a grande dificuldade deve ser o comprometimento, né, da família é uma coisa muito importante. Você acha que existe esse comprometimento que a sociedade, que a família já está preparada para isso, para uma suposta um suposto hibridismo, digamos assim? Você acha que ela está preparada para isso? Professor, eu vou responder assim como nós, professores, né? Nós entramos nessa pandemia, né? E nessa tecnologia a forceps, né? Como diz um colega meu, né? Os pais também entraram, né? Eles não foram preparados. Eles simplesmente se montou, né? Alguma coisa que não podia ficar parado, né? Então nós criamos alguma coisa para que essas crianças não ficassem ociosas em casa, né? Depois nós fizemos uma tentativa, né, de outras modalidades e hoje nós estamos desenvolvendo uma plataforma chamada Padlet, né? Só que tem muitos pais que eles não sabem trabalhar com essa modernidade toda, né? Mesmo porque a maioria dos pais tem um celular em casa, tem 5 filhos, né? Tem filho que está no berçário, tem filho no maternal, tem filho no médio, tem filho no nono ano, oitavo ano, né? E às vezes eles dispõem de apenas um celular, né? Um celular apenas para poder dar conta de tudo isso, né? Então, eu acho que assim como os docentes, né, e como toda a parte gestora, né, todo mundo caiu de paraquedas nessa tecnologia em prol dessa pandemia, né, que a gente não sabe até quando isso aí vai durar, né? E no caso da educação infantil é algo muito delicado, né?
porque o bebê põe tudo na boca, né? Uma criança de maternal, ela também coloca as coisas na boca, ela dorme na creche, ela come na creche, né? Uma criança de fase 1, tanto fase 1 como fase 2, também tem contato com amigo, de abraçar, de beijar, né? De brincar, né? É a interação da criança, né? Então eu acho que tem que ter um olhar assim mais atento, né? Da parte gestora e da parte pública também com relação a essas crianças e a esse novo sistema híbrido. E o mais importante, que eu acho, isso é a opinião minha enquanto docente, né? Fechar numa plataforma, né? É igual às escolas particulares, né? A escola do meu filho trabalha com uma plataforma X, né? Então eu compro o software dessa plataforma. Então eles só vão trabalhar com essa plataforma, né? E não ficar experimentando plataformas para ver qual plataforma é a melhor plataforma que se encaixa naquela modalidade, né? Eu penso assim, eu acho que se escolher uma plataforma e seguir essa plataforma do começo ao fim, dando orientação para os pais, né? Orientando os professores, né? Que aqui em Guaratinguetá foi feito vários cursos, né? A prefeitura disponibilizou vários cursos, né? Classroom, Book Creator, Padlet, formulários Google, né? Entre tantos outros nomes, né? Que eu posso citar para o senhor, né? Mas e os pais? Eles vão saber mexer com o Book Creator? Eles vão saber mexer com o Classroom? Eles vão saber mexer com o formulário Google, né? E se eles não sabem mexer nem com o Padlet, né? Então eu fico pensando nisso, né? E tem pais também que me procuram, né, no privado, e eles falam: olha, tia, eu trabalho e eu trabalho para comer. Porque eu não tenho o que pôr na mesa para comer, né? Dele para o filho estudar, ou ele coloca, é claro que ele vai colocar comida dentro da mesa, né? Vai colocar comida dentro de casa. Apesar que a prefeitura nossa aqui de Guaratinguetá, né, é uma prefeitura muito justa, né? Porque ela é uma mãe, né, para os nossos alunos, né? Porque ela dá kit merenda, né? Ela dá kit mistura, né? Ela dá verdura, dá fruta, né? Então é uma prefeitura assim que ampara, né, as famílias, né? Então nesse sentido a família ela está amparada, né? Mas e nos outros sentidos, como que a gente pode estar fazendo, né? Então eu fico assim muito receosa ainda pro ano de 2021, apesar que eu acho que não deveria ter 21, né? Dia 31 de dezembro deveria ser dia 22, né? 31 de dezembro de 2022, né? E a gente esquece o 2021, né? Porque esse ano, infelizmente, foi um ano perdido. Verdade. E a dificuldade com criança, principalmente, porque atividades que são realizadas online, elas são atividades de crianças que têm já o letramento, a alfabetização, como no ensino fundamental. Você pode trabalhar muito bem, né, na minha opinião, com essas, todas as ferramentas que você citou e muitas outras plataformas, né, desde que seja uma plataforma adequada, né, única, né, para o fundamental você tem diversas maneiras de trabalhar, porque o aluno ele sabe ler e escrever. Né? Ele é independente, né? Ele não precisa do pai dele, né? Exatamente.
Agora, não existe, pelo menos eu não tenho visto, nada que seja assim, pensado e pronto para, no seu caso, da fase 1, né? Não quer não, fase 1, né? Fase Na 1. fase 1. Não vejo possibilidade de se trabalhar. Fica uma coisa assim, um feijão com arroz que meio que engana, não engana, finge que ensina, porque na verdade as atividades elas não levam nem para a questão que a BNCC prevê da brincadeira, acaba não acontecendo isso, e muito menos para se aprender a ler e escrever. Né? A grande questão, professor, é a seguinte: a gente prepara a nossa rotina semanal, né? E no meu caso, eu sempre preparo história, né? Uma história, e preparo atividades relacionadas àquela história. E às quintas-feiras, nós temos uma aula online, né? Que é um momento do professor ver o aluno, do aluno ver o professor, né? E eu aproveito esse momento também para dar aula para eles, né? Então, citando agora a dia 20, nós tivemos o Dia da Consciência Negra, né? Então, foi uma aula toda preparada para a consciência negra, né? Inclusive, fizemos um plano de ação, foi entregue para a secretaria, e tudo correto, né? Um padilete separado, tudo voltado para a conscientização, para a conscientização, né? E eu trabalhei uma história, e junto com essa história, trabalhei uma pintura, que o resultado seria uma galinha de Angola, né? Então, assim, nada muito trabalhoso, né? E na aula online, né? Como era a consciência, seria no dia 20, e a minha aula online é dia 19, eu trouxe palavras de origem africana que nós temos na língua portuguesa, né? E nas nossas aulas online, nós temos um mascote, que é um esquilo, né, que é um castor, desculpa, é um castor, ele chama Kel, né? E o Kel, ele vem trazendo essa parte para os nossos alunos, né? E na aula online, eu tive a presença de 2 alunos, né, que aprenderam sobre a África, aprenderam as palavras, né? E na aula presencial, eu não tive aluno nenhum. Na aula presencial, na aula virtual, eu não tive aluno nenhum, né? Então, isso vai desmotivando, né, o professor, né, que prepara a sua aula, se debruça, ele não tem final de semana, né, porque ele fica pensando na melhor maneira que ele possa dar a aula dele, e de repente ele se encontra nessa situação, né? É uma situação real, né? Daí você conversa com alguns pais, né? Daí o pai fala: ah, mas ele não quer mais fazer porque ele chora, né? Ele está cansado, né? E a nossa escola também, ela adotou um sistema de apostila, que seria a apostila complementar à rotina, né? E daí o que os pais fizeram? Os pais fizeram só a apostila, né? Então eles não fazem a rotina, porque a apostila é mais fácil, tá tudo lá, ele não precisa abrir celular, ele não precisa abrir computador, ele só pega a apostila, lê para o filho o que é para o filho fazer, o filho faz, acabou e pronto, né? Então, eu tenho muitos alunos, eu tenho 16 alunos. Desses 16 alunos, 8 já estão fazendo atividade somente na apostila, né? Então, mais da metade. E tem aluno que, desde quando entrou a pandemia, ele não faz atividade nenhuma, né? Eu não tenho registro de atividade desse aluno, né?
Então, tudo isso é passado em relatório para a escola conversa com o pai, né? No dia do kit merenda que o pai vai buscar, né? A coordenadora conversa, a diretora conversa, eu ligo no telefone mesmo para conversar com o pai, né? Deixo recado no privado, né? Mesmo assim, não há o comprometimento, né? Então, para uma criança de 4 anos, se o responsável não tem o comprometimento, pode ser a plataforma mais maravilhosa que existe no universo. Não vai adiantar de nada, infelizmente. Infelizmente, não tem nada que possa mudar nesse assunto. E nesse sentido, o que você acha, por exemplo, qual será futuramente o papel do professor? Né? O que será do professor? Então, professor Joaquim, eu andei fazendo vários cursos até divulgar aqui, pelo Polo Itaú Social, né? E acredito que o nosso futuro é de mediadores, né? Nós seremos meros mediadores, né? Vai vir algo pronto de algum lugar para a gente e a gente vai transmitir como mediador isso para o aluno, né? É como se fosse algo engessado. Olha, hoje você vai fazer isso, isso e isso, tá bom? Né? Isso tudo dentro do plano político-pedagógico da escola, baseado na BNCC, né? Mas, né? Vai ser apenas um mediador. Ele vai fazer só essa mediação entre o material recebido e o aluno. Você não acha que a escola também virou uma empresa? As escolas estão virando uma empresa, na verdade, como se muitas coisas hoje, que essa coisa do neoliberalismo, não estão sendo terceirizados, e a escola não está virando uma empresa, a escola pública virando uma coisa particular. Não acha isso também? Você não sente, não percebe isso no dia a dia? Eu percebo porque a escola parte que a tendência da escola pública eles compram, né, participalização, né, da sua rede pública, né, de clientela, né? Então você acaba virando cliente, né? Porque você fica à mercê dessas pessoas. Eu acredito que a escola pública ela esteja caminhando para o mesmo nível da escola particular. Acredito sim. Você acha que a educação tem que passar por uma reforma grande, acredito eu, até também, na grade curricular do ensino infantil? Se você acredita, né, acha que tem essas mudanças, que mudanças poderiam ser essas? Então, nós já tivemos um ganho, né? Porque a BNCC ela trouxe para a gente um olhar sobre a educação que antes não tinha, né? Então a gente já teve esse ganho, né? Mas muita coisa ainda precisa ser revista,
né, para a parte da educação infantil, né? Tanto na parte de habilidade como na parte de competência, né? Ainda há muita coisa para ser revista. E o currículo também, né? Currículo acessível, né? Que de acordo com a idade mesmo, porque às vezes você olhando o currículo da educação infantil, eu percebo que é inviável, né? Você fazer tudo aquilo e atingir tudo aquilo num ano, né? Em um ano você atingir tudo aquilo. Eu, por exemplo, recebi vários alunos esse ano, no começo do ano, né? Que nunca tinham entrado numa sala de aula, né? E eles mal entraram e já saíram, né? Por causa do problema da pandemia, né? Então, ninguém sabe como que esses alunos irão voltar para a escola, né? Como que esses professores irão voltar para a escola, né? Como será essa nova sociabilização, né? Então, tem muita coisa que precisa ser revista, né? Muita coisa a nível de política pública também, né? Que deveria ser revista também para esse olhar sobre a educação infantil. Inclusive, você não acha também que tem um pouco o que atrapalha um pouco essa mudança de configuração do papel da escola, de um certo assistencialismo que está existindo na escola pública? Isso não tem atrapalhado um pouco? Então, professor, é complicado, né? É um assunto complicado, né? Ainda mais para mim, que eu não sou uma professora efetiva, né? Eu sou uma professora seletista, né? Então, para um seletista falar o que ele pensa, né, é meio complicado, né? Mas atrapalha um pouco, né? Meu pai sempre disse assim, eu vou dar a vara e vou ensinar você a pescar, né? Então eu cresci assim, né? E me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Então é isso que eu tinha que falar. Eu acho que o assistencialismo tem atrapalhado bastante o papel da escola, né? Não que a escola tenha que voltar à escola que era na década de 1970, 1960, não é nada disso. Mas ela tem que desempenhar um papel de ensinar, não é? Ensinar dentro desses parâmetros modernos que são aí, né? Até mesmo tecnológicos, mas não do assistencialismo, porque quanto mais assistencialismo você der, pior será. Né? Você vai criar crianças, você vai acabar desenvolvendo crianças dependentes. Né? Você é um ciclo vicioso. Então, o grande problema da educação é que você vai liberar uma criança, vai passar de um ano para o outro, sem saber ler e escrever direito, e essa criança vai continuar indo para as outras séries, para o fundamental, sem base nenhuma para nada. Quando vai chegar aos postos da faculdade, no curso superior, não vai ter o conhecimento necessário. E, por outro lado, tem também a tendência para outras profissões, da valorização de outras profissões que, ao meu ver, são profissões que, na verdade, vou usar esse termo, escravizam mais ainda o ser humano, né, vou deixar o ser humano mais escravizado ainda, né, vão ser vigiados cada vez mais, né,
Eu acho que essa é uma tendência bem ruim, né? Se fala muito no trabalho de projetos, de trabalhar colaborativamente, trabalhar em equipe, mas esse trabalhar em equipe, muitas das vezes, é um saber também muito complicado de ser desenvolvido, porque, na verdade, esse colaboracionismo, ele às vezes não surge efeito nenhum. Então, então isso vai acarretar uma série de coisas que a gente não sabe por quê. Então, muita coisa se fala, muita coisa se quer colocar em prática, muita burocracia, muita lei, muita proteção. Então, mas eles, interrompendo um pouco o senhor, eles têm o pensamento de que é melhor a criança estar dentro da escola do que ela estar fora da escola, né? Eles têm essa, por causa do ECA e por causa das outras leis, né, que protegem a criança e a vulnerabilidade, né? Então, tem muita criança... tem casos graves, né, que a gente sabe dentro da escola, e a escola acabou adotando esse sistema mesmo, né? Ela acabou trazendo para si uma responsabilidade que não é dela, né? E reverter isso agora é complicado, mesmo porque, agora pegando um pouco da história, né, para o nosso poder público, né, não é interessante criar pessoas pensantes, né? Ninguém quer uma pessoa que pensa, né? Porque a pessoa que pensa, ela é crítica, ela vê, ela fala, ela faz, ela contesta e ela não é uma pessoa bem vista, né? Então, a escola, ela assumiu para si um papel que é da família e também diz que a família ela tem que estar dentro da escola, ela tem que ser parceira da escola, mas eu não vejo essa parceria eu ainda não vi essa acontecer, vi casos isolados de parceria, né? Mas ativamente, eu há quase 5 anos que eu dou aula, eu não vi, né? Geralmente a parceria, o pai, ele vai até a escola quando ele é chamado, né? Ou quando é entrega de alguma coisa, né? Ou quando é para falar alguma coisa para o professor, para fazer uma pergunta ou alguma crítica ou alguma coisa para o professor, né? Mas atrapalha um pouco. Né? Verdade. Atrapalha um pouco. E me fala, e que mesmo assim você tem projetos e vai continuar sendo a professora, a Cláudia, vai continuar batalhando com a melhor educação, acredito eu, né? Sim, enquanto eu puder e me deixarem, né, eu continuo levando essa luz para os meus alunos, né, levando a história para eles, porque não é porque eu trabalho com Maternal 2, que eu trabalhei com Maternal 2 o ano passado, né, que eu não posso levar para eles Michel de Cervantes, né? Eu não posso apresentar para eles um Dom Quixote, uma Dulce Dulcinea, né? É claro que fazendo as suas devidas adaptações a esse grande clássico do Michel de Cervantes, né? Não é porque eu trabalho com o primeiro ano que eu não posso levar os Três Mosqueteiros para ensinar para eles a disciplina, para ensinar para eles o francês, né? E
ensinar para eles os patrimônios de Guaratinguetá e transformar eles em agentes do patrimônio, né? Agentes mirins, né? Cada aluno meu do primeiro ano era de um patrimônio, né? Inclusive uma aluna minha, ela foi até o Flamínio Lessa, não sei se o senhor conhece o Flamínio Lessa, o Instituto, né? Infelizmente, né, não é mais escola, né? Não é mais um instituto, né? É uma pena para aquele prédio maravilhoso, né? Mas é assim que se trata o patrimônio em Guaraguetá. E ela chegou a levar, fez a avó levar ela no patrimônio, que ela era agente, mirim, e a moça, muito gentilmente, mostrou todo o colégio para ela, né? Então, são essas coisas, né, que vai dando ânimo para que a gente prossiga, né, o nosso caminho da melhor forma possível, né, trazendo sempre novas experiências, acreditando nos nossos alunos, porque eles são capazes, né? Eles surpreendem a gente muitas vezes, né? Eu tinha um aluno que bater o pé, que ele era inclusão, e no final do ano ele deu um show de bola lá na sala, né? Então, assim, eu deixo um recado, né, para os meus colegas, professores, né? Não desanimem de seus alunos, né? Porque eles podem surpreender vocês, né? E a semente você está plantando, mas você não vai colher. É um clichê, mas é uma verdade, né? Mas você plantando com carinho, né? Regando no certo, né? Com certeza esse fruto vai ser maravilhoso, tá? Essa mensagem que eu gostaria de deixar. E não sei se o professor tem mais alguma coisa para perguntar? Uma última pergunta. Pois não. Como seria a professora Ana Cláudia dando aulas de história? Como seria a professora Ana Cláudia, historiadora? Professor, eu acho que eu ia pirar na batatinha, porque eu já piro na batatinha com os meus pequenos. Eu já me vejo de Cleópatra, eu já me vejo no museu, no museu de bicho pré-histórico com os meus alunos, entendeu? Eu já me vejo de soldado romano, né? Eu já me vejo cantando música da história, né? E até quando eu fiz estágio, né, foi bom o senhor falar, eu falei sobre a ditadura militar e foi um dos meus projetos de estágio. E eu tinha feito estágio na pedagogia com essa turma no quarto ano. Daí, quando eles estavam no nono ano, eu fui fazer estágio na mesma sala, né? Com os mesmos alunos. Só que daí nós tratamos sobre a ditadura militar, que foi orientação do professor, eu trabalhasse esse tema. E foi assim, bem bacana, né? Ver o crescimento deles, né? A maturidade deles, né? O entendimento deles conforme, né? A matéria foi passando, as perguntas que eles foram fazendo, as intervenções, e foi bem bacana mesmo. Depois eu tive a oportunidade de estagiar novamente, mas daí eu estagiei no terceiro ano do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, eu trabalhei com a Reforma Protestante, né? E fizemos um jogo de tabuleiro, grupo contra grupo, e foi bem legal, porque tinha
uma charge do Lutero e do Calvino, então eles gostaram muito, né? Então eu me vejo assim com muitas ideias. E assim, ideias eu tenho várias, né? E eu só não tive a oportunidade ainda de estar numa sala, né, como PEB 2, né? Mas quem sabe, né? Como diz por aí, você é nova ainda, você tem um chão pela frente, né? Estou com 47 anos nas costas, né? Quem sabe aí eu ainda consiga, né? Chegar no patamar do senhor, né? Né? Um pouquinho só, né? Só um pouquinho da inteligência do senhor, para mim, já estava bom. Minha grande inspiração. O senhor sabe, né? Deixar registrado aqui nessa live, né? Que eu terminei o curso de História por causa do senhor, né? Então, o senhor é uma inspiração na minha vida, né? E eu agradeço isso, e isso vai ficar no meu coração. Se eu nunca conseguir dar aula de História, não tem problema, mas vai estar aqui, ó, dentro do meu coração, porque foi o senhor, pelo senhor, que eu terminei o curso de História. E eu lhe agradeço por aquela aula de paleografia, com aquele documento que eu quase fiquei louca, né, para transcrever aquele documento, né? Mas fiquei muito feliz quando naquela lacuna eu encontrei que eram cristais, né, eram castiçais de prata que estavam naquele inventário. Então, eu lhe agradeço do fundo do meu coração e muito obrigado por essa oportunidade, né? Que venham mais lives da Taberna e mais colegas aí para falar um pouco dessa pedagogia na sala de aula. Muito obrigado a todos, né? Espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição, né, de vocês, né? E deixa um like aí se você gostou, tá bom? E acompanha aí o nosso Taberna, né? Taberna, ofício de letras e ideias. Eu que agradeço, né? A sua fala. Vai ter muita coisa bacana pela frente. E eu que agradeço esse carinho seu com relação a mim, né? Que eu também guardo no fundo do coração. E isso é uma coisa espontânea e é bonito, né? Que é um legado que a gente deixa, né? Para as pessoas. É isso que a gente leva da vida. Né? Então, eu agradeço a sua participação e espero que você volte para conversar com a gente, tá bom? Com certeza que sim. Uhum. Então tá bom. É que você sumiu um pouquinho da tela, mas a gente volta. A conexão. A gente volta. Quem sabe eu volto com o Fagundinho, né? Para contar para eles o Fagundinho, né? A gente conversa um pouco. Nós três. Eu, você e o Fagundinho. Vou deixar esse desafio. Vamos lá, a gente vai pensar no assunto. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Com Deus também. Tchau. Tchau. Tchau.